Será que aquele empréstimo ou financiamento que está aí na gaveta é justo de verdade? Olha, a real é que muita gente pode estar pagando juros abusivos sem nem desconfiar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para descobrir como identificar essa armadilha e, claro, o mais importante de tudo, como se proteger. E a resposta para essa pergunta, infelizmente, é um sonoro e preocupante sim. É muito, mas muito provável que, escondido ali nas letrinhas miúdas de um contrato, exista um vilão silencioso. Taxas que são excessivas e que vão drenando dinheiro mês após mês sem que a gente perceba. E aqui, ó, tá o X da questão. Muitas vezes, as instituições financeiras usam táticas que têm toda a aparência de serem legais, mas que, na prática, escondem juros completamente abusivos. E o nosso objetivo juntos aqui hoje é exatamente esse: desvendar essas armadilhas e montar um verdadeiro plano de defesa. Então vamos lá, para o primeiro passo. Entender qual é a natureza dessa ameaça que fica ali escondida. O que de fato são juros abusivos e como é que eles conseguem se camuflar tão bem na nossa frente. Para a gente poder lutar contra o inimigo, a primeira coisa é conhecer ele bem, né? Então, vamos direto ao ponto. O que exatamente define um juro como abusivo? Em bom português, são taxas que vão muito além do bom senso e, em muitos casos, da própria lei. O mais chocante é que, mesmo com a gente tendo proteções legais, essa prática ainda afeta milhares de brasileiros todos os dias e, o pior, muitas vezes de forma totalmente despercebida. Vamos para um exemplo prático, que aí fica bem mais fácil de visualizar o tamanho do problema. Imagina aí um empréstimo inicial de R$1.000. Parece pouco, certo? E agora, veja a mágica assustadora dos juros compostos em ação. Com uma taxa de 10% ao mês, em apenas um aninho, aqueles R$1.000 se transformam em quase 2.600. É um crescimento assim explosivo. E essa frase resume perfeitamente o efeito dominó. É esse poder dos juros compostos que transforma o que era uma pequena dívida num problema gigantesco, uma verdadeira bola de neve financeira descendo a montanha. E o impacto, gente, vai muito, mas muito além do extrato do banco. Como a gente pode ver aqui, juros altos não só corroem o orçamento, como também destroem o score de crédito e, talvez o mais grave, tiram o sono, afetando diretamente a nossa saúde emocional. A diferença fundamental está toda na forma como o cálculo é feito. No juro simples, a taxa incide sempre sobre o valor inicial, lá do começo. Já nos compostos, os juros são calculados sobre o montante que já foi acumulado. Ou seja, é juro em cima de juro. É essa fórmula que causa o crescimento exponencial da dívida. Diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: a gente está sozinho nessa briga? E a boa notícia é que não. A lei oferece um escudo de proteção. Vamos entender agora quais são esses direitos e como a gente pode usar eles a nosso favor. Nós temos dois grandes aliados na legislação. O primeiro, super conhecido, é o Código de Defesa do Consumidor, que exige clareza total nos contratos e proíbe aquelas pegadinhas. O segundo é a Lei da Usura, que é uma arma mais específica contra a cobrança de juros excessivos. E olha só esse ponto-chave da lei da usura. Ela pode limitar os juros a 12% ao ano. É um número muito poderoso para a gente ter em mente. Só que, atenção, é importante saber que para bancos e financeiras, as regras podem ser um pouco diferentes porque eles seguem as taxas médias de mercado que o Banco Central divulga. A chave, então, é sempre comparar a taxa do contrato com essa média. Ok, agora que a gente já conhece os nossos direitos, é hora de ir para a prática. Como é que a gente transforma esse conhecimento todo em ação de verdade? Tá aqui um guia passo a passo para montar essa defesa. Esse checklist aqui é o nosso mapa. Comece organizando a casa, junte todos os contratos. Depois, vire detetive. Compare as taxas com a média do mercado, use calculadoras online para refazer as contas, documente absolutamente tudo, registrando cada pagamento feito. E o mais importante, se a coisa parecer muito complexa, não tenha medo de buscar a ajuda de um especialista. Isso vai te preparar muito melhor para negociar. Se for identificada uma cobrança abusiva, existem 3 caminhos principais a seguir. O primeiro, que muitas vezes já resolve, é tentar uma negociação direta com a instituição financeira. Se isso não funcionar, o segundo passo é registrar uma reclamação em órgãos como o PROCON e, como último recurso, se nada der certo, existe a possibilidade de entrar com uma ação na justiça. Agora, olhando um pouco para frente, o futuro do crédito parece um pouco mais promissor. A tecnologia e a inovação estão trazendo novas ferramentas que colocam mais poder nas mãos de quem consome. A gente está vendo as fintechs quebrando aquele modelo antigo com mais transparência. A inteligência artificial já está sendo usada para criar análises de crédito mais justas que olham além do simples score.
O resultado disso tudo é um movimento que, aos poucos, devolve o controle e a informação para quem mais importa, quem está tomando o crédito. Isso tudo nos leva à conclusão mais importante de todas, a nossa principal defesa. O maior aliado que a gente pode ter contra qualquer tipo de abuso financeiro é o conhecimento. Estar bem informado é o que nos permite tomar as melhores decisões, sempre. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Com tanta tecnologia nova surgindo, será que os contratos de crédito estão de fato mais seguros? A verdade é que a maior segurança não está no papel ou na tela do celular, mas sim na nossa própria vigilância e no nosso conhecimento.